Estamos ao vivo. Boa tarde a todos e todas. Pessoal que está nos acompanhando pelo YouTube nessa tarde de hoje, meu nome é Rubem Romancini, estou aqui representando a Escola do Parlamento, muito feliz nesse evento de inauguração dos Diálogos Sul-Norte em Democracia, Desenvolvimento e Sustentabilidade, que a Escola do Parlamento tem o prazer de apresentar em parceria com o MIDES da UFABC. Isso vai ser um ciclo de seminários online, né? Foi desenvolvido pelo Núcleo de Estudos Estratégicos sobre Democracia, Desenvolvimento e Sustentabilidade da Universidade Federal do ABC, que para celebrar os 8 anos de estudo, de atividade do núcleo, preparou um ciclo de 12 seminários online gravados com professores de centros de pesquisa internacionais sobre diversos temas da nossa atualidade, em especial sobre problemas que a gente enfrenta e vai continuar enfrentando nesse cenário de pós-pandemia de Covid-19. Para estar na nossa mesa de hoje, gostaria de chamar a professora Cris. Boa tarde, Cristina. Bom. Boa tarde. Que bom estar com vocês aqui. Tudo bom? A professora Cristina Froes, como que pronuncia? De Borja Reis. Froes de Borja Reis. Ela é professora de Economia da UFABC, é coordenadora do MIDES da UFABC, e aqui tem um currículo longo, eu vou citar aqui no final, ela tem um pós-doc, né, na Universidade Técnica de Berlim, né, e tem bastante experiência na área de economia, com ênfase em economia internacional, atuando principalmente nos temas de cadeias globais de valor, desenvolvimento, investimento público, estrutura produtiva e comércio internacional. Eu chamo também para a mesa o professor Márcio Postman. Boa tarde, professor. Boa tarde, estou aqui me adaptando aos botões. Tudo bom com o senhor, professor? Alegria, Rubens, estar com você e também com a Cris e a Tati, que já vai inversar. O professor Márcio Postman, ele também é professor visitante sênior do NIDES, da UFABC, também aqui com seu currículo excelente, grande. Vamos lá. Por onde começo, professor? Graduação em Ciências Econômicas, pós-graduação, doutorado em Ciência Econômica. Bom, pesquisa no Centro de Estudos Sindicais de Economia do Trabalho, professor livre-docente titular pela Unicamp, tem experiência na área de economia, com ênfase em economia social e do trabalho, atuando principalmente nos temas de desenvolvimento, políticas públicas e relações de trabalho. É um grande prazer ter você com a gente, professor. Chamo também a professora Tatiana Beringer de Assunção. Boa tarde, professora. Boa tarde, Rubens. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Márcio. Prazer estar aqui com vocês também nessa tarde. Prazer imenso estar aqui com você também, professora. Para o público que nos acompanha, a professora Tatiana é doutora e mestre em Ciência Política pela Universidade Estadual de Campinas. Eu vou pular todo o currículo aqui, mas vamos lá. É membro do Comitê Editorial da Revista Política Marxista e Conselho Editorial da Revista de Interação. É pesquisadora na área de política externa brasileira, de integração sul-americana, de teoria das relações internacionais e teoria do Estado. Sem mais delongas, eu vou deixar aqui com a professora Cristina Reis, que vai começar a nos apresentar esse ciclo que o NIDES desenvolveu de seminários. Boa tarde, professora. Bom, boa tarde. Como eu disse, é uma grande satisfação estar aqui. Aproveito para agradecer toda a equipe que possibilitou que a gente fizesse esse encontro. Aqui a Eliana fazendo as libras, com o parceiro Ricardo, toda a equipe da Escola do Parlamento, da Câmara Municipal de São Paulo, toda a nossa equipe da UFABC, a começar da nossa técnica, a Carla, o discente Rodolfo Vaz, que deu uma ajuda inestimável também nesse projeto, e ao apoio, né, da reitoria da UFABC, da Pró-Reitoria de Pesquisa, a PROPES, e a de Extensão e Cultura, a PROEC, que possibilitaram que a gente estivesse aqui junto com vocês que estão nos ouvindo, ou que vão ouvir depois a gravação,
para falar um pouquinho da ideia, explicar o que é o ciclo de seminários, para estimulá-los a assistir o que é realmente, né, o que são realmente os vídeos e os diálogos Sul Norte em Desenvolvimento, Democracia e Sustentabilidade. Então, explicando, esse é um evento que explica todo o ciclo, que vai ser disponibilizado aos poucos, mais ou menos dia sim, dia não, pela Escola do Parlamento, completando uma série de 12 diálogos entre professores pesquisadores do nosso núcleo, o NIDES, que o Rubem bem apresentou, com pesquisadores que atuam em centros internacionais de pesquisa. Às vezes eles são até mesmo brasileiros, mas estão atuando no norte, e aí podem um pouco trazer as ideias do norte e sul geograficamente vão se misturar, como vocês vão ver essa explicação ao longo dos diálogos, mas a ideia aqui é promover o encontro desses dois polos, da chamada, da dita divisão centro e periferia do sistema mundo ou do sistema mundial, de como se organiza, né, a produção mundialmente, as relações, os fluxos de capitais, de conhecimento, de bens, de serviços. Então, para debater o que está acontecendo, né, diante dessa realidade tão adversa que a gente ainda enfrenta, que é a pandemia, e que se soma, né, a um contexto estrutural já bastante complicado, de novo paradigma tecnológico, de reforço das desigualdades, de conflitos sociais e de diversos tipos. Então, a gente achou por bem debater esses temas, conversar, se escutar, para, inclusive, abrir novos caminhos de pesquisa e ir aprimorando a pluralidade, né, na ciência, na própria concepção de ciência. Então, esses vídeos, eles vão trazer para vocês, na verdade, uma pequena demonstração de como a ciência pode, e a gente está propondo que seja feita pelo NIDES, que é através do diálogo, que é uma coisa que a gente valoriza muito, um diálogo plural, interdisciplinar e, sobretudo, politicamente engajado no sentido de combater desigualdades e promover a maior igualdade. Então, eu, pessoalmente, estou muito feliz de estar aqui apresentando isso. É um projeto que coordeno com a Tatiana, mas é um projeto coletivo, envolve aí pelo menos 26 pesquisadores, envolve a Escola do Parlamento, que desde o começo nos apoia, e é também muito fortuito que a gente faça esse lançamento junto com a escola, porque a escola vem nos apoiando e atuando e nos estimulando e nos puxando pelo braço para trazer a discussão e chegar até o público, né, de forma que a universidade tenha um contato mais próximo da sociedade. Então, é muito legal também que isso esteja acontecendo com a parceria da escola. Então, bom, os 12 diálogos, eles vão versar sobre temas da chamada Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável da ONU, mas não somente. Então, a gente escolheu alguns tópicos que achamos assim quentes, interessantes, dessa realidade em transformação na pandemia, que vão desde água, sistemas agroalimentares, as cadeias da saúde, as empresas transnacionais, a geopolítica e a guerra, as desigualdades raciais, o neoliberalismo e o autoritarismo, a mudança climática global, uma série, então, de temas muito importantes e que especialistas vão tentar conversar para abrir caminhos de fronteira científica, como eu vinha falando. Então, feita essa exposição, eu vou pedir, então, para a professora Tatiana explicar um pouquinho como é que esse ciclo de debate se insere também na própria discussão acadêmica de desenvolvimento e de economia política internacional. Obrigada, querida. Bom, um pouco da nossa inspiração, né, intelectual para desenvolver esse ciclo de seminários e depois o nosso livro, está ligado a um debate intelectual que tenta não só discutir as grandes transformações em curso na economia política internacional, a gente costuma dizer que, né, vivemos um mundo em transformação, e também trazer esse olhar não só para os impactos que se dão no chamado Sul Global,
mas também para a produção intelectual. Então, essa é uma primeira questão. Essa área, né, chamada de economia política internacional, também de estudos de desenvolvimento, ela foi marcada por um debate muito rico, principalmente nos anos 70, ligado à própria internacionalização produtiva, que os chamados anos gloriosos, entre o fim da Segunda Guerra Mundial, né, e os anos 70, conseguiram produzir em termos de crescimento econômico no norte, né, e trazendo uma nova forma de dependência para o sul, né? Muitas vezes, então, mudando aquele aspecto de uma divisão internacional do trabalho que era muito centrada entre indústria de um lado e agricultura, né, de exportação e minérios, enfim, de outro lado. Essa mudança ela vai trazer uma grande reflexão. E uma reflexão que se percebe também que havia uma separação intelectual do debate sobre economia política internacional, que, de um lado, a economia debatia os temas das trocas desiguais e do que era esse processo de internacionalização, e a área de relações internacionais debatia, então, o papel de organizações internacionais, dos regimes internacionais, e especificamente os conflitos interestatais que se criavam. E isso era quase uma separação, né? Que não permitia a junção de se perceber a relação que existe entre Estado e capital, entre Estado e empresas, e como os conflitos interestatais são muitas vezes mediados também pelos, ou sobretudo, né, pelos interesses das empresas e como é que isso se coloca. Então, isso vai se dar tanto no norte como no sul, essa reflexão. Mas grande parte da bibliografia ela é produzida até pela capacidade de produção que as universidades dos grandes centros, né, da Europa e dos Estados Unidos têm, que recebem, né, apoios dos estados para isso, vão produzir, né, manuais e vão produzir grandes livros que vão centrar muito na contribuição anglo-saxã para essa área de economia política internacional, né? Em alguns momentos se considera bastante, né, às vezes, sem grande centralidade, eu diria, os estudos estruturalistas, né, do pensamento desenvolvimentista ligado à CEPAL. Mas pouco se dá atenção a duas grandes contribuições do Sul global, né, que a primeira delas são as teorias da dependência, que, de alguma forma, estão colocadas no pensamento cepalino, que é com Prebisch que se começa essa reflexão, mas isso avança, de uma certa forma, na América Latina, nos anos 70, com uma pluralidade de contribuições, que nem sempre está condizente dentro dos livros, né? E a outra é o pensamento também sobre o neocolonialismo, né, e muito feito por Frantz Fanon e por africanos também, que vão juntar aí a questão e a perspectiva também da raça, né, e da inferiorização que a Europa construiu enquanto uma forma de dominação, né. Essas contribuições elas não aparecem nos grandes manuais. Então, esse é um primeiro resgate, uma primeira coisa que nos chama a atenção da importância de se colocar. E depois, né, eu acho que passado aí uma grande mudança com o fim da Guerra Fria, o que entra também em debate da grande reestruturação que vai acontecer na economia política internacional é o tema da financiarização. E como que isso altera a forma de dependência, né? Então, essa é uma questão para se refletir, para se pensar. E, atualmente, acho que, nesse mundo em transformação, né, a grande ascensão da China e a crise de 2008 e a pandemia da Covid vão mostrando aí a importância de novos temas, de estudos e de conseguir entrelaçar, né, essa forma como, então, financiarização, uma distribuição espacial, regional, muitas vezes de cadeias de valor, né, e conflito entre estados se colocam. Então, acho que é a inspiração também de entender esta área de pensamento não apenas agora só como uma junção entre a economia e a política, mas de uma perspectiva interdisciplinar, que eu acho que foi a experiência que o próprio Unides nos deu, entre juntar também diferentes pesquisadores,
né, com formações em áreas distintas, como também geografia, sociologia, né, e outras áreas que dão conta, então, de trazer essa riqueza da perspectiva para se compreender a economia e a política internacional na atualidade de uma maneira mais completa, mais abrangente, mais complexificada também, né, daquilo que se pode ter, e a partir desse diálogo, que não é desconsiderar toda a contribuição intelectual que existe no Norte, mas reforçar também não só a contribuição, mas a perspectiva que se tem a partir do Sul. Então, por isso que a gente tem chamado aí de diálogo, nessa uma forma de não negar, né, mas de conseguir também mostrar que há já uma longa produção e reflexão que se faz a partir daqui, e das pontes que nós mesmos estabelecemos. As universidades públicas brasileiras trabalham sobre o pilar também da internacionalização, da criação de redes, e acho que os seminários refletem muito isso. Então, é isso, acho que me alonguei um pouquinho, e agradeço a todos e todas. Nossa, foi excelente, Tati. E aí a gente já aproveita para colocar, então, a razão do nosso convite ao professor Márcio Postman para participar desse lançamento conosco, e também para realizar o prefácio do livro que vai ser derivado desse ciclo de diálogos, né? Então, o professor Márcio, ele tem assim uma extensa, imensa e de profunda qualidade contribuição nessas reflexões do Sul, né, criticamente ao Norte, mas sempre atualizado em relação ao Norte, da economia política, do mundo do trabalho, das transformações em curso. Esse ano mesmo ele lançou alguns, vou pôr no plural, livros sobre o tema das transformações que estão acontecendo, e ele, como professor visitante sênior do NIDS, tem nos ensinado muito e pode nos contribuir bastante para mostrar e refletir também como o desenvolvimento econômico, a democracia e a sustentabilidade estão sendo impactados e abalados e rearranjados diante dos desafios que vêm com as transformações tecnológicas, com as pandemias, com a mudança climática, com o reforço das desigualdades. Então, eu peço, professor Márcio, por favor, para você colocar um pouco a sua visão, a sua análise, e, se, de alguma medida, se o material que a gente produziu está convergindo ou divergindo da sua análise. Sou grato, professora Cristina, professora Tatiana, professor Rubem, pela oportunidade de participar deste lançamento, que é um lançamento que busca o diálogo, como foi bem dito até agora, entre diferentes regiões do mundo, e especialmente essa oportunidade se revela absolutamente fundamental, vinda inclusive de uma universidade que pertence ao século XXI, uma universidade nova, do esforço que o Brasil vem fazendo para constituir um sistema educacional à altura dos desafios do século XXI. E o NIDS é um núcleo desta universidade, Universidade Federal do ABC, paulista, que tem buscado justamente realizar uma integração de estudos, pesquisas, que, eu diria assim, tornam o entendimento da realidade mais facilitado, rompendo muitas vezes com as especialidades, que são muito importantes, mas muitas vezes favorece entendimentos parciais e não da sua totalidade. Então, vejo com muito bons olhos essa iniciativa com a Escola do Parlamento. Estamos falando aqui de instituições públicas, no momento em que muitas vezes as instituições públicas são questionadas no nosso país, mas é uma demonstração, né, um exemplo do papel importante das universidades públicas, das instituições públicas no Brasil, e esse congraçamento de debate, de interconexões, de visões, né? Porque é justamente esse o espaço do conhecimento, a partir, então, de contradições, de visões distintas, não é, que surge a verdade do ponto de vista da sua complexidade. Nós estamos praticamente ainda avaliando o que foi a COP, não é, essa conferência das Nações Unidas em torno do tema da mudança climática,
que se sucedeu ainda agora no mês de novembro, né, e que tem colocado, na verdade, um problema seríssimo, e que alguns estudiosos, inclusive, trazem, de certa forma, o mundo diante de um novo regime climático, né, e que se entenderia a própria pandemia da Covid como um dos efeitos, de consequências de como, infelizmente, nós não temos sido suficientemente adequados para enfrentar o problema da devastação ambiental, dos problemas de poluição, os problemas, de certa maneira, de agravamento da natureza, né? Esse é um tema muito importante, inclusive, que quando se pensou na virada do século XXI, né, a entrada desse século que estamos vivendo, havia os objetivos do milênio, os objetivos do desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, que, de certa maneira, trabalhava com a expectativa de que nós não estivéssemos diante de uma mudança do regime climático, que parece que agora, não é, se começa a constatar isso como, de fato, uma realidade e que exige, digamos, um repensar sobre o desenvolvimento, exige um repensar, inclusive, sobre a democracia, porque sabemos que o progresso, tal como foi desenhado há muitos anos, talvez séculos atrás, ele apartava, não é, o ser humano da natureza e entendia a natureza como uma espécie de estoque de algo que poderia ser utilizado de forma infinita em busca do desenvolvimento. Hoje sabemos que isso é um equívoco e, portanto, é absolutamente necessário repensar como desenvolver os países, tendo em vista as necessidades dos seus povos, e especialmente aqueles povos chamados de originários, que souberam, por longos séculos, né, milênios, podemos dizer, conviver com a natureza, né? Os Yanomamis, que eram parte dos povos que viviam antes, né, da chegada dos colonizadores, né, argumentavam que o risco imposto pelo tipo de desenvolvimento perseguido desde então era uma espécie de queda do céu, ou seja, eles viam o céu desabando como uma espécie de final do mundo deles. E hoje nós estamos diante desse desafio, que não é uma queda do céu, mas na linguagem Yanomami talvez se semelhasse. E nós temos, diante desta problemática, entre outras, que já foram aqui destacadas, a professora Tatiana, não é? Assuntos muito pertinentes e que são, de certa maneira, instigantes da nossa realidade, a questão dos sistemas agroalimentares, né? Nós estamos vivendo, o Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de alimentos, por exemplo, e vive uma questão séria de fome, de elevação de preços, né? Como os preços são definidos em termos internacionais, né? O papel das cadeias globais de valor, por exemplo, que são tão importantes no desenho da oferta e da própria produção, né? Nós temos temas também que dizem respeito à questão da água, né? Do gênero, da desigualdade. A água é, de certa forma, um ativo, um bem essencial, e quando nós olhamos o mundo, percebemos que há muita escassez em várias partes do mundo. Nós temos a floresta amazônica, cuja maior parte está justamente no território brasileiro, né? Ela representa praticamente 20% de todas as florestas tropicais do mundo, e somente a floresta amazônica no Brasil responde por cerca de 10% da água doce de superfície do mundo. Ou seja, é um ativo excepcional do Brasil, talvez pudesse ser justamente o passaporte para o desenvolvimento do século XXI. Mas certamente não poderia ser a ideia de desenvolvimento que vem sendo no Brasil por muito tempo identificado, não é, a floresta, a natureza, como um estoque infinito de ser usado. Não é bem essa a questão, não é? Nós até tivemos essa semana um ponto muito interessante de parte da União Europeia, né, da Europa do Norte, informando que eles já estão tão preocupados com a questão da devastação da Amazônia que começam a colocar como cláusulas de compra de produtos do mundo, mas certamente tem a ver com a questão do Brasil, né, de mercadorias realizadas em áreas devastadas, né? Então, ou seja, nós temos uma preocupação de outros países em relação ao Brasil, e por isso eu diria assim, essa iniciativa que traz não apenas a questão agroalimentar, os problemas
relacionados à água, mas também o modo de vida na cidade, o desenvolvimento das cidades. Nós estamos diante de um aspecto bastante importante, que é a presença das tecnologias de informação e comunicação, a internet, né, que, de certa maneira, permitiu que, mesmo no isolamento, pelo menos para quem teve condições de se estabelecer dentro desta realidade, que foi do ano passado e vem sendo neste ano, a internet permitiu, de certa maneira, que parte do trabalho passasse a ser realizado em casa, né? Isso diz respeito a mudanças importantes, inclusive, que as cidades já estão passando e passarão ao longo do tempo, tendo em vista a reorganização do trabalho, né? Tendo em vista a reorganização da produção, do consumo. Então, são temas muito importantes, temas que são tratados por professores experientes, qualificados, né, numa linguagem que aqueles que tiverem oportunidade de comparecer a esse esforço, né, certamente sairão melhor entendidos dessa temática diversa, né? E certamente ainda a questão da Covid, que é outro ponto importante, tratado, tentando identificar também como a Covid ela se diferenciou em termos de tratamento e seus efeitos do ponto de vista de raça, da desigualdade, né? Nós sabemos aqui no Brasil, inclusive, que determinados segmentos sociais foram mais atingidos, né? Foram menos atendidos, digamos, por políticas públicas. Portanto, temos um conjunto tão grande, tão importante, que não poderia ser, digamos assim, a melhor oportunidade desta parceria, de um diálogo que traz para todos nós, não é, respostas a partir do entendimento do mundo a qual nós estamos vivendo. Fico por aqui, Cristina, professora. Obrigado. Muito legal. Não, então, o Márcio já trouxe aqui, de uma forma super bem casada e combinada, várias das temáticas que estão tratadas, e sempre, né, de um ponto de vista crítico. E a gente pensou em trazer algumas das contribuições específicas da obra, em termos econômicos, políticos e sociais também, né? Então, de repente, a gente podia começar assim, eu comento um pouco os econômicos, Tatiana os políticos, e Márcio encerra com os sociais, e a gente aproveita para convidar aqueles que nos estão assistindo também a fazerem suas perguntas, comentários, que serão super bem-vindos e um prazer, né, contar com a participação do público. Então, quanto aos componentes econômicos, né, do livro, primeiro a gente precisa dizer que não é nosso objetivo fazer essa separação, ao contrário, como foi bastante frisado aqui, toda a concepção dos diálogos é de construir um pensamento plural e interdisciplinar. Mas eu posso reforçar aqui alguns aspectos econômicos que me chamaram a atenção nessas conversas, né, incluindo aqui eu mesma tive também, estou em um dos diálogos, que trazem temas que agora são muito relevantes no contexto brasileiro, no contexto do que a gente chama de periferia mundial, dos países em desenvolvimento, dos países mais pobres em geral, nas suas relações com os países desenvolvidos, né, o que a gente chama de relações centro-periferia. Primeiro, então, como a Tatiana pôs desde o início, cabe enfatizar que as interpretações colocadas por parte, principalmente, dos pesquisadores do NIDES, mas muito também dos pesquisadores dos centros que a gente chamou assim no estrangeiro, vão realçar a contribuição do pensamento do Sul, né? E aqui a gente pode trazer à baila alguns dos pioneiros do desenvolvimento, do estruturalismo latino-americano ou do pensamento asiático e africano também, né? Então, um dos pensamentos que foi bastante enfatizado, que é uma abordagem teórica da economia política, que foi muito utilizada para compreender essa realidade de um ponto de vista mais estrutural e que nega o que a gente chama de individualismo metodológico, que é a forma ou a abordagem, né, que as análises convencionais costumam adotar. Nesse ponto de vista estrutural, né, o que se destaca é muito a vinda dos pensadores do Sul para criticar essas relações de comércio entre Sul e Norte, as relações de trocas de capitais, as relações nos mercados também, que a gente chama de insumos produtivos, que são de trabalho e capital,
numa maneira em que assimetrias são constatadas e que vão impactar muito a própria trajetória de desenvolvimento desses países e a dinâmica econômica desses países. Então, uma das linhas divisórias principais entre o chamado Sul e Norte é a própria propriedade sobre a tecnologia de ponta, que lá nos autores, né, do pós-guerra já era apontada como uma, se não a causa principal dessa separação, e que ainda hoje permanece em que os países mais ricos ou as empresas, né, de países mais ricos detêm a tecnologia mais avançada e que lidera os mercados produtivos de produtos e de serviços em expansão e que garantem aí a chamada apropriação do excedente ou do valor produzido no processo de trabalho, né, que gera as mercadorias e os serviços que o mundo inteiro utilizam para consumir. Então, essas relações tecnológicas são muito desiguais, e daí já tem um ponto de partida para explicar quem se apropria desse valor gerado nos processos produtivos. Então, essa desigualdade permanece e ela fica cada vez mais comprometida, no sentido de piorar, diante de um processo de financiarização em que as escolhas das empresas ao fazer os seus investimentos vão ser sempre considerando os ganhos financeiros e muitas vezes deixam até de produzir bens reais, os serviços reais, em benefício de ganhos financeiros em ativos intangíveis, né, como a gente pode dizer, ou capital intangível, capital fictício, aí tem um monte de explicação para isso. Mas dentro dessa divisão desigual da tecnologia, a gente observa que a teoria tradicional de comércio internacional, que vai defender que os países se especializem ou produzam e exportem aqueles produtos em que têm vantagens comparativas, é uma falácia. Então, a gente vem defender isso. As vantagens comparativas também uma questão que depende muito da tecnologia e não somente da dita dotação de recursos produtivos. Então, o que quer dizer isso? Vamos trocar em miúdos. Quando vocês ouvirem falarem, olha, é o destino do Brasil exportar soja, porque a gente é abundante em terra, temos uma terra boa, um sol o ano inteiro, essa é a nossa vocação, por favor, duvidem. É verdade que a gente tem terra abundante, a gente tem o sol, a gente tem condições de ter uma agricultura pujante, mas especializar somente em soja, não seria o caminho mais interessante para a gente produzir uma economia dinâmica, ativa, que redistribua e que elimine problemas tão fundamentais como a pobreza, a fome, a falta de acesso à saúde, à moradia, à educação de qualidade, por exemplo. Então, esses debates são bastante até complexos, podem parecer difíceis, mas nesses diálogos a gente os invoca para questionar também, e aí eu vou ter que encerrar para não me alongar muito, a própria política econômica que o Estado vai defender. Então, uma política econômica estatal de austeridade, por exemplo, e que defende a própria redução do Estado na provisão dos bens necessários, né, de infraestrutura social, como a gente chama, a teoria que defende isso está equivocada. E a gente mostra nesses diálogos isso, evocando, então, as linhas de pensamento nossas do Sul global, atualizando-as para a realidade, para demonstrar, olha, a gente precisa de um novo pacto social, de um novo pacto político que traga ao poder uma visão mais democrática de andamento da sociedade e que vai, então, abandonar, por exemplo, ideias como a de austeridade ou especialização em recursos naturais.
Mas para falar, então, da parte mais política dessa dinâmica, então eu chamo a Tatiana. Bom, complementando, eu acho que existe uma visão que o próprio título do livro traz, do nosso núcleo, né? Já estávamos inspirados por isso, que é a ideia própria de que não dá para pensar o desenvolvimento, e aí por isso só a teoria econômica não daria conta, com a questão da superação da desigualdade tecnológica e da defasagem industrial, enfim, que só vai haver desenvolvimento se houver democracia. E só há desenvolvimento e democracia se forem sustentáveis. E o que é que isso significa também, né? Aqui são as concepções próprias de democracia. Né? Entender a democracia não simplesmente como um processo de disputa eleitoral e de instituições funcionando como check and balances e outras questões que podem ser colocadas como paradigmas clássicos desse conceito, mas a democracia enquanto igualdade, né? Igualdade social, primeiramente uma igualdade de classe, e aí do entrelaçamento próprio de como é que se faz e se realiza, né, nos países e nas formações sociais, que é especialmente a questão da raça, né, muito entrelaçada, a questão de classe, e a transversalidade da questão de gênero e como é que ela vai se aprofundando quando a junção, né, da contradição, do conflito de raça e de classe colocados nessas questões. Eu acho que esse é um primeiro elemento, né, no qual, então, já tem aí uma certa abrangência e parte de uma determinada concepção de desenvolvimento de democracia. E a sustentabilidade, que passa não só pelo controle próprio dos recursos naturais, ou seja, a ideia de soberania também aqui colocada, pela não financiarização, né, pela questão que se rompe com a privatização dos recursos naturais, do sistema agroalimentar, né? Então, pensar também em projetos de país que possam estar ancorados nos princípios, né, de desenvolvimento com sustentabilidade e democracia. Acho que esse é um desafio e algo que está ali muito por trás. A discussão disso nesse momento, né, e aí também um pouco do diagnóstico que se parte, para pensar aquilo que eu falei, estamos num mundo em transformação, muitos poderiam dizer, bom, esse horizonte que você está colocando, ele está muito distante. Mas a gente parte de um determinado, né, acho que há em comum nas análises, na verdade, que é exatamente nos momentos de grandes crises que se abrem também as possibilidades de transformação. Né? Então, é exatamente dessas contradições em que a gente vai poder explorar, né? E qual é a grande crise, a grande transformação? Acho que há uma crise grande no neoliberalismo, né, que começa em 2008, que se aprofunda com a pandemia da Covid, e ela vai esgarçar bastante, né, o casamento que existia entre neoliberalismo e democracia, inaugurando um ciclo de governos autoritários, tanto no norte como no sul. Né? É claro que não é algo também que se generaliza. E então há aqui uma luta atual, né, contra os neofascismos, contra, né, os movimentos de extrema direita que se colocam e que se fortalecem, que sustentam determinados governos, né, em especial a gente poderia citar o caso do Brasil, Estados Unidos, Itália, Hungria, né, Turquia, etc. E como isso está muito amparado num determinado conflito interestatal também, que é o conflito entre China e Estados Unidos. E eu acho que a tentativa também é de conseguir analisar a profundidade e a divergência, quando a gente está falando que ele não é um simples conflito interestatal, também não é um conflito só por acesso à tecnologia, como muitos falam, mas há um conflito sobre a forma de organização política e social, no qual a China tem uma determinada forma de organização que é muito distinta do neoliberalismo. Né? E aí conseguir caracterizar a partir daí. Né?
Então, eu acho que os desafios, né, assim, os diagnósticos políticos são variados, há né, uma pluralidade de visões que vão sendo trazidas e com possibilidades de lutas e de novas formas. Acho que há uma complexidade apresentada, especialmente ali pelo diálogo do professor Cláudio Penteado, de qual é o desafio que se cria quando você tem uma nova forma de comunicação, que são as redes sociais, e como a partir desse próprio desafio também podem haver oportunidades, ou seja, como que os movimentos democráticos e progressistas têm que lidar com essa questão que envolve não só fake news, não só a criação desse ambiente que parece mais propício para gerar, né, movimentos de extrema-direita, mas de que forma também ele pode e tem gerado formas de mobilização que não param por ali, né? É aquela coisa do poder convocatório que redes podem ter e de sensibilização para se criar mudanças, né, e ambientes políticos distintos. Então, acho que essas são algumas das questões, os desafios. As respostas não são claras, né? Ou seja, pensar as vias e as alternativas para o século XXI. A gente tem que partir dos clássicos e de todos os ensinamentos que ainda temos, mas ter um diagnóstico muito preciso da realidade concreta que estamos vivendo e de quais são os conflitos, né, que se colocam nas diferentes esferas, né, seja no plano macro, né, internacional, e como é que ele se faz e se entrelaça com as questões domésticas. Acho que é um pouco disso. Obrigada. Márcio, pode ir em frente. Ah, bom. Até tive uma queda aqui, já troquei de computador para celular. Estamos me adaptando aí na nova tecnologia. Mas eu complemento, de certa forma, a partir desse ponto mais final da fala da professora Tatiana, em relação ao que ela denominou um conflito entre a China, digamos assim, e os Estados Unidos. Tá? Pensar a sociedade nesse sentido, ela me parece muito interessante, na medida que os conceitos que nós temos, né, de democracia, por exemplo, do próprio desenvolvimento, não é, está diretamente relacionada à transição que a Europa, especialmente, viveu do chamado feudalismo, né, para o capitalismo, com a importância que teve o iluminismo após o Renascimento, toda a consagração de que as ideias, né, a racionalização teria importância superior às outras crenças e formas de entender a realidade. Né? Nós, no Brasil, vamos dizer assim, no próprio continente americano, somos produtos deste momento espetacular que foi, digamos assim, o deslocamento do centro dinâmico do mundo, que praticamente até o século XV, né, até a queda de Constantinopla em 1453, que interrompeu, né, as antigas rotas de mais de 2.000 anos, rotas da seda, que integravam os antigos impérios hindus e império da China, o Império do Meio, que produziam o que havia de mais avançado para aquelas sociedades agrárias. E a Europa atrasada se beneficiava desse comércio feito basicamente pelo Mediterrâneo, e a porta de entrada para a Ásia era basicamente Constantinopla. Né? A ascensão do Império Otomano fecha essa porta e vai, a partir dali, a partir de 1453, né, ensejar um esforço enorme de parte da Europa, inicialmente das cidades-estados italianas, depois com os impérios portugueses e espanhóis, em busca da reconexão novamente das Índias e da China, mas pelo Oceano Atlântico, né? O ciclo das grandes navegações que vão resultar no aparecimento do continente americano, obviamente já existia, mas não integrado ao Ocidente, ao próprio sistema colonial europeu mercantil. Né? Portanto, nós somos produtos desta iniciativa, que é a iniciativa da hegemonia da dominância europeia, ocidental.
Digo isso de forma muito simplificada, evidentemente, porque, como bem levantou já a professora Tatiana, há, na verdade, a emergência, novamente, da Ásia, da China, em termos de concentração de produção de manufaturas, mas também um grande esforço tecnológico. A China já é considerada a segunda, quase a primeira economia em termos de dimensão do mundo. Ela está integrada ao projeto de novas rotas da seda, integrando mais de 100 países, o que significa dizer, portanto, que há indícios, né, que o ciclo de expansão, as novas fases de expansão, estarão muito presentes no Oceano Pacífico. Né? E para nós, que temos mais de 500 anos, digamos assim, de colonização e do ideário ocidental, precisamos nos conectar com essas outras possibilidades de avanço que resultam da Ásia, da China. Né? E nós que mantivemos, né, na passagem da América Portuguesa para o Brasil, né, um país de dimensão continental, mas muito conectado com o Ocidente, com o Oceano Atlântico, geralmente se dizia que o Brasil estava de costas para a América sul-americana, para os demais países. Agora, me parece que o tema da integração ascende com grande importância, tendo em vista não é o reaparecimento do Oceano Pacífico como nova forma de dimensão econômica, política e social. Entender, não é, a dimensão da política, da democracia, tal como escrita na visão asiática, é, de certa maneira, um desafio que nós precisamos, de certa maneira, incorporar e ter presente de que o futuro não estará apenas no Ocidente, mas também, aparentemente, cada vez mais no Oriente. Então, isso tem implicações para a nossa sociedade, para a forma de entender a realidade, para a forma de nos conectar, trabalhar. Não é? A China já é o principal parceiro comercial do Brasil. Não é? O agronegócio, que nós produzimos em grande escala, de produtos, alimentos, de certa maneira, estão conectados mais com a China. Então, isso indica o quanto nós já estamos nos contaminando com a importância que tem a China, e a universidade, o conhecimento, a academia precisa se integrar e avançar mais nesse diálogo entre o Sul e o Norte para dar conta dessa realidade e preparar, de certa maneira, mudanças maiores que os nossos governos, a nossa sociedade precisarão realizar. É por aí, Cris. Obrigado. Isso, excelente. Então, a gente já vai encaminhando para o final. Eu creio que o Rubem vai fazer as suas considerações, mas eu só queria colocar uma coisinha para reforçar esse convite para todo mundo assistir aos vídeos. Hoje vai ser publicizado o primeiro vídeo da série dos professores Jorge Romano Schulte, da UFABC, e Vijay Prashed, da editora Tricontinental. É uma editora que tem sede, né, na Inglaterra, mas ela representa aí o pensamento de movimentos sociais e de um setor progressista dos países do sul global, em que eles vão justamente discutir a geopolítica e a guerra, né, como os aspectos militares também ainda balizam essa divisão entre periferia, pegando o que o professor Márcio disse, um novo eixo dinâmico mais relacionado ao Oriente, né, e às disputas sino-estadunidenses. E eu gostaria de acrescentar que em todos os diálogos a gente tem uma grande preocupação, então, em discutir como que os temas, seja a água, seja a mudança climática, seja a questão das patentes das vacinas, né, contra a Covid, impactam desigualdades também de raça e de gênero e de classe. Né? Então, no ponto de vista interseccional e no ponto de vista de classe, como a gente colocou, mas a gente fez esse convite e fez questão que esse fosse um dos pontos de partida e não somente de chegada, né, das discussões. Não sei se a Tatiana quer acrescentar mais alguma coisa, mas eu acho que a gente já reforçou os principais aspectos do diálogo, né, Tati? Com certeza, Cris. Acho que não tenho muito mais a acrescentar. Só queria agradecer mais uma vez a todos que toparam a nossa empreitada, né? Não só o Márcio, que está aí nos ajudando, nos abrilhantando bastante,
mas todos os nossos colegas do IDES e os parceiros internacionais e a Escola do Parlamento, que também entendeu, né, um pouco do nosso espírito de sair dos muros da universidade, de mostrar a importância desse debate para outros setores e está aí contribuindo fortemente com a divulgação, que eu acho que é o que faz também o sentido aí da nossa iniciativa. E te agradecer enormemente, porque, na verdade, os méritos são todos seus, você sabe. Então, muito obrigada aí por toda a sua empreitada, a energia que você joga e nos abrilhanta demais. Obrigada. Eu que te agradeço, Tatiana, e a todos os colegas e todo mundo. Vai virar uma rasgação de seda aqui, vou cortar, senão eu vou ficar com vergonha. Mas eu nem comecei. Gente, eu queria começar justamente agradecendo. Obrigado pelas palavras, Tatiana. É um enorme prazer para a Escola do Parlamento acolher esses diálogos, porque o campo das relações internacionais ele é um campo amplo e quase inacessível para o cidadão comum, né? Ele exige domínio, ou pelo menos a capacidade de navegar entre diversas disciplinas distintas, sociologia, economia, política, direito, etc., né, para a gente poder estudar e avaliar problemas internacionais complexos que afetam a vida das pessoas, mas que parecem uma nuvem no céu para o cidadão comum, né? Então, quando a gente consegue acolher essa iniciativa junto com vocês do NIDS e disponibilizar para a população um debate de alto nível como esse, eu sinto que a gente está contribuindo para a capacidade das pessoas compreenderem o mundo no qual elas estão inseridas e contribuindo para que elas não caiam em armadilhas, como foi mencionado aqui, como ideologias que se utilizam de comunicações escusas para confundir as pessoas a respeito de temas complexos de mudança climática, a respeito de questões como qualidade de vida, como movimentos migratórios por crises climáticas, por crises humanitárias, né? O cidadão comum ele precisa de acesso a esse tipo de conteúdo, porque é um tipo de conteúdo que não está no nosso dia a dia e ele requer o olhar do especialista, do acadêmico, para estudar essas situações, formar esse rol de conhecimentos para que a gente não fique perdido nesse furacão que é essa realidade complexa que a humanidade construiu ao longo da nossa história, né? Então, só posso mesmo agradecer vocês por esse diálogo que a gente está tendo hoje, agradecer pelo esforço desses diálogos que vamos disponibilizar ao longo das próximas semanas. Serão 12 diálogos começando hoje, como a Cris falou. A gente vai disponibilizá-los de segunda, quarta e sexta nas próximas semanas, até que completemos as 12 publicações, né? E cada um com seu tema. Acho que já passamos por tudo. Fico muito feliz de estar aqui nessa inauguração com vocês e muito obrigado. Deixo contigo de novo, Cris. É isso aí. Agradecemos também a todos que acompanharam até aqui. E, bom, assistam aos 12 diálogos e fiquem à vontade para escrever também para UNIDS, needds@ufabc.edu.br, se tiverem questões, comentários ou quiserem aprofundar algum tipo de pensamento, de conhecimento ali abordado, estamos super disponíveis para isso. Muito obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Sigam o canal da Escola do Parlamento, gente. Toca no sininho aí para receber notificações dos vídeos que a gente vai publicar e dos demais conteúdos da escola que são bem interessantes, tá? Uma boa tarde a todos. Tchau, tchau. Boa tarde. Boa tarde. Um abraço.